Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente, estamos de volta com Grandes por Bessa deste sábado 20 de abril. E agora eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio meu segundo convidado, Lauro Soares Júnior, advogado, escritor e que acaba de lançar o seu segundo livro, Nau Sem Rumo, Ensaios de Filosofia e Política. Bom dia, Lauro, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo espaço, Bessa. Bom dia a todos que estão nos escutando e é um prazer estar aqui. Exatamente. Lauro, o prazer é todo nosso. Bom, eu vou começar te perguntando o seguinte, né? Ensaios, esse livro, esse seu novo livro, Nau Sem Rumo, Ensaios de Filosofia e Política. O nome já dá um spoiler, né? Nau Sem Rumo e tem a palavra política, né? Então, eu vou começar por aí. Essa nau é uma analogia do Brasil de hoje? Ou... Eu acho que pode ser uma analogia do Brasil de hoje, mas ela tem a ver também com a própria estrutura do livro, porque o livro em si não tem uma estrutura temática, um eixo temático, e ele se desdobra em vários assuntos, em várias reflexões sobre diversas ordens. Então o livro também é um livro que está meio sem rumo do ponto de vista temático, vamos dizer assim. Mas eu acho que é um livro interessante porque justamente por não ser um livro fechado, é um livro que traz algumas reflexões que ajudam talvez o leitor, ajudará o leitor a fazer uma ponte entre os problemas que a gente vive hoje no país, porque são ensaios sobre política, e o que pode ajudar na reflexão desse leitor. O que diz os grandes filósofos da história da filosofia, alguns deles são abordados aí, obviamente que são algumas escolhas, ela é representativa, mas não é total da história da filosofia, mas existe aí o Hume, o Kant, existe filósofos mais modernos como o Axel Honneth, enfim, alguns filósofos que pensam a questão política e que talvez os conceitos tratados por esses filósofos ajudem o leitor e quem vive no Brasil a raciocinar sobre os fenômenos políticos que nós vivemos. São vários que eu poderia citar aqui, mas vou deixar a conversa rolar aí com você e saber o que você quer. Aliás, a capa do livro, olha aqui, a capa do livro, né? Ela mostra um mar revolto, né? É verdade. E acho que essa imagem não é à toa, né? Não é aleatória, né? Quer dizer... para esse título, né? Nau Sem Rumo e ainda no mar revolto, né? Eu não sei vocês, mas eu vejo hoje, não só a política, mas o Brasil, em dificuldades imensas. Mas essas dificuldades, elas seriam facilmente ultrapassáveis se nós tivéssemos alguma clareza do rumo que a gente quer tomar, né? Então, o que acontece hoje é que não existe rumo propriamente dito para orientar, pelo menos, as decisões e os caminhos importantes que a gente tem e as decisões importantes que a gente tem que tomar para seguir adiante. Você veja a questão aí, por exemplo, da Petrobras aí, né, agora. Acabou de haver uma discussão grande aí sobre o presidente da Petrobras. E, na verdade, não é uma questão de presidente e de troca de presidente. É uma questão que o governo não tem simplesmente clareza a respeito de coisas fundamentais do petróleo. Como que tipo de produção que ele quer fazer, que tipo de distribuição de petróleo que ele tem, qual é a política de preço que ele deve ter para a Petrobras. Mas veja, isso aqui, na verdade, é um exemplo. Eu estou dizendo que, no geral, nós estamos vivendo questões complicadas porque elas não têm rumo, elas não têm clareza de que tipo de política a gente quer seguir. E de maneira articulada, com debate articulado. Então nós temos dificuldade na imprensa hoje também. Eu acho que a imprensa hoje tem algum problema também. Qual é esse problema? A imprensa hoje cobre muito os movimentos táticos dos partidos e as questões do momento. E está faltando um pouco de reflexão. Nós somos mais antigos, a gente lembra dos grandes... Então que bom que hoje a gente está tentando aqui fazer uma reflexãozinha aqui. Não, claro, sem dúvida, não tem espaço, não tem, eu não tô, a minha crítica... Não, sim, e pode fazê-la sem nenhum problema, eu só estou fazendo esse, né, porque realmente às vezes a gente que eu digo, né, a própria imprensa fica, nós comunicadores ficamos muito em cima de certas pautas, né, exatamente. E muitas vezes esquecemos de debater assuntos como esse aqui. E que também é compreensível, por causa
que o jornal, como negócio, como tipo de negócio hoje, ele tem hoje exigências muito mais complicadas de mercado e de venda e de se colocar de pé. A própria imprensa está passando por um momento aí de se reinventar, né? Porque com as novas tecnologias, mídias sociais, o papel da imprensa também, né? Literalmente o papel da imprensa está sendo revisto, né? Então, isso tudo ajuda o quê? Ajuda a essa confusão, né? Porque está tudo realmente mudando. Acho que nos últimos 20 anos aí nunca se mudou tanto na história do século XX. Não teve mudanças tão, acho que, profundas e drásticas. Teve tragédias, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas na estrutura da sociedade, na maneira como a sociedade hoje produz, consome, se educa, conversa e tal, mudou muito e mudou radicalmente. Então a gente, de fato, está um pouco sem rumo. E tudo está mudando, né? Eu acho que esse título do seu livro, aliás, acho que ele é bem apropriado, porque esse sem rumo pode se aplicar assim. Eu acho que a própria, né, a gente vê hoje mudanças assim, até comportamentais nas famílias, né? Tem toda essa questão aí hoje das pessoas que antigamente, né, por exemplo, uma pessoa que, isso a gente sabe que sempre existiu, mas hoje as pessoas têm liberdade para se mostrarem como elas são, como elas querem ser, ou se elas não estão satisfeitas com o seu com a sua condição, digamos assim, de gênero, ela pode fazer uma transição sem nenhum problema, mas tem muita gente também sem rumo também nessas questões, né? Eu acho que sim. Essa é uma questão comportamental que eu acho que eu não vou nem me atrever a ir muito longe nisso, porque ela é uma mudança boa, eu acho. É uma mudança mais democrática. Eu acho que as pessoas têm condição de satisfazer a sua libido de uma maneira mais livre e, portanto, ficar menos neurótica do que antigamente. Sim. Enfim, tem muito mais liberdade nisso. Mas o problema não é propriamente nisso, que eu acho positivo. O problema é que houve uma implosão daquelas relações familiares que davam mais ou menos um certo sustentáculo ao indivíduo e ao ser humano, porque a família ela virou um centro de produção também. Então hoje na família, na verdade, ela é um centro produtivo também. Todo mundo tem que sair, se especializar. Há uma cobrança muito grande para o cara aprender língua, para o cara fazer esporte, para o cara ser o melhor ali e não sei o quê. Então há um estresse muito grande e uma dificuldade das pessoas hoje de viverem mais tranquilamente. Ou brincar. Saiu uma pesquisa esses tempos aí a respeito de criança e de infância em relação com redes sociais e tal. Isso aí mata a infância. Segundo a pesquisa, mata a infância. Porque o que dá a beleza da infância, a grandeza da infância, é você estar com os colegas ali, correndo, fazendo bullying, sendo também, como é que chama, sofrendo bullying, mas logo depois o cara já tá amigo de novo. Sim. E suando. Isso eu vi numa entrevista. Acho que foi sem mimimi, né? Sem mimimi. Então isso está se perdendo, então tudo está se modificando de maneira muito profunda e com consequências terríveis. O número que eu vi nessa entrevista, por exemplo, parece que cresceu nos últimos anos 150% de números de suicídio, de depressão. Acho que era de depressão esse número. De depressão. Então isso que a gente está conversando é só para marcar que nós estamos hoje numa sociedade muito complicada, muito difícil. Muito competitiva. Muito competitiva e muito desarrumada. Não existe mais clareza para as coisas. Então talvez este livro aí, que toca em alguns pontos, como por exemplo no Kant, o Kant faz uma reflexão se é a missão da política, por exemplo, trazer felicidade para o seu povo. Ele coloca de maneira bem aberta que não é essa a missão da política, se preocupar com felicidade, porque felicidade está nos limites da individualidade, das relações pessoais que você estabelece. Mas para você, qual é a missão da política? Olha, eu acho que a política tem uma missão muito pequena, viu, na verdade. A política é uma missão importante, é uma missão fundamental na sociedade,
Mas as pessoas ficam imaginando que a política é para fazer mundos e fundos para transformar a vida das pessoas. E não é verdade. A política pode Porque muito esse é o pouco. discurso que a gente que nos é passado há décadas, né? Todo político, seja de esquerda, de direita, de centro, enfim, que está fazendo, que tá em campanha, o discurso é sempre esse, né? Eu vou mudar as coisas, eu vou mudar a sua vida, isso aqui, né? É sempre nessa linha, né? Nessa linha. E é uma coisa que a política não consegue nem chegar de perto de fazer essa transformação. Ou eu sei como fazer, né? Ou eu sei como fazer. O primeiro livro que eu lancei, que é sobre um filósofo chamado Michael Oakeshott, ele tem uma visão muito interessante da política, que ele diz: a política é simplesmente desembaraçar os obstáculos que a sociedade mesmo cria para acontecer o seu fluxo, o fluxo da vida social e econômica do país. Então, a política, na verdade, ela tem que desatar nó, só isso, não criar nó. Parece que no Brasil nós fazemos o inverso, nós criamos nós e não desatamos nenhum. Então, mas para isso é preciso ter uma reflexão sobre o que é a política, o que é a natureza da política. Se a pessoa começa a ter a ilusão de que ela vai ter, a política vai chegar na casa dela, ou vai chegar no bairro dela e transformar aquilo, talvez em nível municipal, talvez isso aconteça com mais verdade isso. Mas no nível estadual e federal, isso é muito difícil de acontecer, é quase impossível pelas limitações materiais do fazer político mesmo. Então, nós temos que tirar essas ilusões. E ao mesmo tempo, a própria sociedade tem dificuldade de compreender isso, né? Tem. Né? Acho que tem. E acho que, ou não sei se porque deposita na mão da política e dos políticos, né? Certas coisas, né? Tipo, fica esperando, né? Que as pessoas também têm muito isso, né? De reclamar muito, né? Cobrar muitos direitos, né? E tudo mais. Mas nem sempre os deveres também são praticados, né? Eu acho que isso você acha que tocou no centro aí, Bessa, que é a questão que a sociedade tem que entender que é ela mesma que cria os problemas, não é a política dificulta esses problemas, a sociedade mesmo é que cria esses problemas e a sociedade mesmo que pode resolvê-los. Não tem um Deus ex machina que vai cair do céu e vai aqui resolver. Não vai ter um grande senador, um grande partido político que vai chegar nas nossas vidas e vai transformar as nossas vidas e torná-las melhores. Agora, para isso, obviamente, no caso do Brasil, a gente tem que entender que é preciso algumas coisas básicas. Por exemplo, é um Estado menor. Estado menor é fundamental. Isso não quer dizer que não tenha Estado. O Estado é fundamental. Não existe sociedade hoje que não tenha vida estatal e ativa, inclusive. Mas não um Estado toda hora batendo nas nossas costas e colocando dificuldades de variadas ordens para que as pessoas possam seguir o fluxo de suas vidas de maneira menos regrada, menos vigiada, menos complicado. Agora, isso tem que ter um debate, né, sobre isso, que tipo de Estado que a gente quer, um Estado mais democrático, como é que a gente alcança esse Estado democrático, mais democrático. E a outra, que é o meu mantra, que eu tenho tem um ensaio no livro, que é um ensaio que tenta analisar a natureza do autoritarismo na vida brasileira, e uma das questões desta questão autoritária é a reforma política. A gente não se sente mais representado politicamente, né? Ou pelo menos eu acho que uma massa muito grande de brasileiros. Então, a discussão sobre a reforma política, ou seja, que partidos vão nos representar, que base vai ter isso, como é que a gente vai reformar o sistema distrital ou não, com fidelidade partidária, com essas coisas todas, a gente precisa começar a discutir que tipo de coisa, pra gente melhorar esse tema. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso que você acabou de falar, né? Que as pessoas não se sentem representadas. No Brasil de hoje, a gente vê aí praticamente um bipartidarismo, né? Ou se não é um bipartidarismo, a gente vê uma bipolaridade política, né? Você tem os bolsonaristas de um lado e os lulistas ou petistas de outro lado. E isso tá até um livro recém-lançado aí, chamado Biografia do Abismo, né? Fala dessa calcificação, dessa polarização, né? Uhum. E você não acha que que a sociedade brasileira
majoritariamente hoje, né? Não sei se majoritariamente, mas uma boa parte dela, uma boa parcela, se sente representada pelo bolsonarismo? Não, eu acho que sim, mas pelos motivos errados. Eu acho que esse negócio, veja bem, quais são os motivos errados? Motivos errados é que se faz a polarização, se quebra em dois a política no Brasil, que só interessa aos próprios líderes dessa polarização, tanto o Bolsonaro quanto o Lula. Porque o Brasil é conservador, né? O Brasil é conservador, não tem como. O Brasil, não. Inclusive, esse último ensaio do meu livro aqui, ele vai nas origens desse conservadorismo brasileiro, que em geral os partidos de esquerda não conseguem entender, não conseguem captar esse negócio. A nossa formação, seja pelo catolicismo, seja por causa que nós fomos uma sociedade muitos anos escravocrata, seja por diversas razões de fundo cultural e social mesmo. Até por colonização também, até né? por colonização. Nós temos no DNA esse conservadorismo. Só que ele é um conservadorismo que os políticos... Aí que vem aquilo que eu estou falando. Qual é a missão do político? É entender que a sociedade brasileira é majoritariamente conservadora e você tem que o quê? Você tem que não criar dificuldades para essa sociedade. Você tem que criar o quê? Você tem que afastar os obstáculos para que a própria sociedade vá amadurecendo essa maneira de ser dela, esse fluxo da consciência, dos costumes, dos comportamentos dela, e vai amadurecendo e vai se transformando. E não simplesmente querer barrar isso a toque de decreto, a toque de decisão do judiciário. Quer dizer, hoje a gente vive um neo-autoritarismo aí, né? Acho que no Brasil... do judiciário, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Eu acho que o grande problema hoje da política brasileira é o judiciário, não tenha dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Porque o judiciário está colocando numa posição, que é isso que nós estamos falando, de iluminados. Aliás, o próprio ministro Barroso tem um livro em que ele defende essas posições no livro dele, de uma certa iluminismo, ou seja, de algumas pessoas que tenham ideias progressistas ou que tenham ideias avançadas e tal, elas vão tentando solidificar e fazer com que essas ideias vinguem da sociedade brasileira, meio que de cima para baixo. O que é um outro também viés desse ensaio que eu publico no final do livro, dessa concepção autoritária que vige no Brasil, que não é de hoje também, teve vários surtos autoritários no Brasil, e que continua existindo. Então o judiciário hoje se aparelha, se coloca numa posição como se fosse dos reis iluministas, ou seja, eu tenho a verdade, eu sei o que é bom e eu vou fazer isso acontecer. O que é absolutamente despropositado, né? Isso é a mesma coisa que acreditar, do outro lado, na política, como o caminho que vai descer o bem na terra para todas as pessoas. Isso não existe. É a própria sociedade que tem que decidir os seus rumos e os seus caminhos. E hoje, no Brasil, está se criando barreiras para que a sociedade fique cada vez mais acuada e sinta mais dificuldades em escolher o seu próprio caminho. Isso chama-se liberdade. Sem liberdade, ainda vão dizer, não tem liberdade absoluta. Não tem liberdade. Você acha que nós estamos caminhando por uma ditadura? De outra natureza? Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Porque ter eleições, um país ter eleições, escolher os seus governantes por eleições, não significa necessariamente que ele seja democrata, né? Não significa. Não, aliás, a Rússia tem eleições, a Venezuela tem eleições, né? Não tenha dúvida. E alguns outros países. Não tem. Isso são só formas políticas. São formas, não são conteúdos, não é matéria o negócio. A democracia se faz na vida. Ou você é democrata ou não. Ou você respeita o outro ou não. Ou você tolera o outro ou não. Ou você admite a divergência de opinião ou não. O resto é balela. E essas coisas, quem vive essas coisas não são as instituições, são as pessoas de carne e osso, que comem, choram, amam. São essas pessoas que vivem na sociedade, que têm o espírito democrático ou não. Eu acho que o brasileiro, apesar de conservador, ele tem um espírito democrático. Isso eu acho. Agora, as nossas elites e como as coisas estão acontecendo aí, as nossas elites políticas e o jeito como elas estão se articulando, elas querem impedir isso. Porque elas querem impedir, não no sentido, não vamos deixar achatado de que existe uma conspiração e vamos pegar os brasileiros. Não é isso, é a visão de mundo que elas têm mesmo, que é autoritária, e querem impor a sua visão sobre a sociedade.
E a sociedade brasileira sempre repeliu esses arroubos autoritários do negócio. Vai dizendo aí, 64 aconteceu, mas acabou em 1980 e foi por um movimento social. Não foi por guerrilha urbana, nem foi por decreto de ninguém, foi pelas eleições que começou a ter com o MDB lá em 76, 75, 77, a sociedade se organizar e que conseguiu novamente caminhar. E a sociedade brasileira vai caminhar e não vai se deixar fechar. Você está falando, acho que vai ter ditadura? Não, porque a sociedade não quer. Não, a minha pergunta até foi em cima, porque hoje em dia é muito comum você ouvir esse tipo de, não é nem pergunta, afirmação em grupos de WhatsApp, né? As pessoas que, né, os conservadores ou as pessoas que se identificam com a direita ou até com a extrema direita, né? São muito, afirmam, né, que o Brasil está caminhando para ser uma ditadura, não sei se do judiciário ou até mesmo pela ideologia enfim, do Lula e dos petistas, né? A gente sabe que tem a ala, mas eles sempre estão batendo na tecla da democracia, né? Então, eu particularmente, pessoalmente, não vejo esse risco, né? Mas eu também não vejo esse risco, e é mesmo porque nós estamos com eleição marcada, que essa eleição vai dar um quadro mais nítido do que está acontecendo na sociedade brasileira, uma eleição que vai acontecer daqui a 6 meses, e vai haver a eleição. Então, a partir dessa eleição, a gente vai descortinar um outro quadro no Brasil também. Você fala da eleição agora desse ano municipal, né? É municipal, mas vai haver uma readequação das forças políticas a partir dessa eleição. É o que eu estou falando. A sociedade vai continuar caminhando e vai continuar derrubando esses obstáculos e fazendo. Por mais que existam alguns iluminados, ainda bem, por mais que existam alguns iluminados que queiram pautar a cabeça e os destinos de cada um de nós. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E espero que não mesmo. Agora, Lauro, esse livro, né? Claro que a gente está assim trazendo um pouco do contexto aqui mais, né, pro dia a dia e tal, porque, claro, o livro ele se destina a quem? Ao leitor comum ou mais para iluminados também? Não. Tudo que eu não quero é que ele se destine a iluminados. Eu não sei se conseguir alcançar isso do livro. Mas eu acho que você defende que esse debate acadêmico não pode ficar só dentro das academias, né? Entre os filósofos e tudo mais, né? Tem que vir né? Tem que vir pro chão a chão, tem que vir pro terra a terra, tem que chegar nas pessoas e tem que ajudar, porque a filosofia não é nada mais do que uma conversa um pouco mais articulada, talvez a partir de alguns conceitos um pouco mais elaborados. Mas se ela não tiver essa proximidade com a vida, porque a origem da filosofia, na verdade, era trazer o conhecimento para melhorar o teu comportamento na vida. É isso que a filosofia almeja. Aliás, hoje é muito comum a gente ver filósofos nas redes sociais, né? Dando pitacos aí sobre tudo, né? Dão pitacos sobre tudo, que é o que eu acho bacana também. Eu acho que é um outro tipo de filosofia. A filosofia acadêmica tem que ter vez e tem vez. Uma academia mais especializada, mais técnica e tal. Mas não pode ficar só nisso, tem que haver uma pontezinha aí em que esses conceitos elaborados de uma forma mais abstratas possam também conversar de uma maneira mais ampla com as pessoas, porque senão não tem sentido fazer filosofia. Filosofia não é engenharia, filosofia não é NASA, não é elaborar foguete. Filosofia tem que estar mergulhada na vida e tem que tocar a vida das pessoas. Filosofia é muito próxima de poesia. Ou seja, aquele troço que você lê e te toca, te emociona, te transforma. A origem da palavra é amar o saber, né? Amar o saber. Né? Filosofia, né? Porque, claro, os grandes filósofos, né, que até hoje são citados aí, eles sempre têm... a gente sempre faz umas conexões, né, com coisas do nosso dia a dia, né, até hoje com esses grandes pensadores, né? Lá do passado. Sem dúvida nenhuma. Como eu estou falando para você aqui, que aparece no livro, esse negócio do Kant sobre a felicidade. Tem sobre o autoritarismo. Tem um ensaio aí sobre o niilismo, que é um livro do Turgenev, o russo, em que a situação que ele escreveu esse livro é uma situação política e social muito parecida com a brasileira. Os estudantes saíam da universidade e não tinham mercado de trabalho, não se empregavam, então perdiam a alegria da vida, achavam que nada prestava, que tudo era uma... Então é esse tipo de coisa que talvez o livro ajude a fazer, ou seja, a partir de um caso externo à vida brasileira,
puxar uma espécie de reflexão que possa voltar para dentro e ler a vida brasileira de uma outra forma, vamos dizer assim. Pelo menos é a pretensão que tem o livro. Né? Não, mas olha aqui. Então tá aqui, Nau Sem Rumo, né? Ensaios de Filosofia e Política, editora Dialética. O autor é o Lauro Soares Júnior, que está aqui com a gente hoje, batendo esse papo bem interessante aqui no Grandes por Bessa, que é justamente a nossa, né, intenção aqui, é trazer assuntos não só, né, no primeiro bloco eu conversei com o cônsul da Inglaterra, o Adam, agora com você, mas a gente sempre está tratando de assuntos aqui. E eu, quando vi seu livro, né, que eu já havia divulgado lá no meu portal, eu falei, não, vamos bater um papo com o Lauro. Eu até brinquei, né, falei assim, poxa, eu vou ter que fazer uma pós-graduação para poder entrevistar o Lauro. Que imagina. Mas aí não deu tempo de eu me inscrever, né? Mas olha só, o livro está à venda aonde, Lauro? Ele está à venda na Amazon, a forma mais fácil de comprar é na Amazon. Na Amazon, tá certo. E é um livro fácil de ler, não é um livro muito pesado, né? Não, são ensaios, assim. São ensaios, né? 150 páginas, acho que nem chega a 150. Muito bom. Legal, Lauro, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo também já terminou aqui, não é? Mas fica aí o convite para um próximo livro, quem sabe, né? Uhum. Você tá menos advogado hoje, mas... Eu só tô fazendo pesquisa em filosofia, escrevendo, tô mais nessa vibe. Tá mais... Até tá com cara de filósofo, né? Essa barba branca e tudo mais. Muito obrigado, prazer em revê-lo aqui, tá? E parabéns aqui pelo novo livro. Obrigado, Bessa. Obrigado e obrigado a todos que escutaram até agora a entrevista. Não, acho que foi bem boa, bem, né, modéstia à parte. Acho que foi muito boa, não por mim, mas pelos temas aqui colocados. O Grandes por Bessa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Vem aí o meu amigo Carlos Eduardo Canto com o seu mercado imobiliário de canto a canto. E a gente volta no próximo sábado. Um ótimo final de semana a todos. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.